Você já se sentiu como se estivesse diante de uma parede invisível, onde por mais que tente, nada parece se mover? A vida trava, as oportunidades somem, e o coração se enche de dúvidas. Talvez você esteja exatamente nesse ponto agora, e é aí que Deus quer te encontrar. Às vezes, o que chamamos de fim da linha é, na verdade, o lugar exato onde a mão de Deus começa a agir com poder. A oração não é apenas mais uma fala bonita, é um convite para experimentar portas abertas por Deus que ninguém, absolutamente ninguém, pode fechar. Existe um chamado divino em ação sobre sua vida, e hoje pode ser o dia em que tudo começa a mudar. Mesmo que parecia impossível, pode ser o cenário perfeito para um milagre inesperado. Talvez a direção que você precisa não venha por lógica, mas por discernimento espiritual. Se você tem buscado respostas, direção ou apenas uma luz no fim do túnel, essa jornada vai te surpreender. O que Deus tem preparado é maior do que sua mente pode imaginar. E tudo começa com fé, obediência e um coração sensível à presença de Deus. Prepare-se. A porta está prestes a se abrir. Vamos orar? Senhor Deus, neste dia eu me coloco diante da Tua presença com o coração aberto e cheio de esperança. Peço que Tu me concedas discernimento espiritual para reconhecer as portas que somente Tu podes abrir, e coragem para atravessá-las com fé e obediência. Que a Tua direção divina seja a luz no meu caminho, guiando cada passo com sabedoria e propósito. Pai amado, ajuda-me a confiar plenamente na Tua fidelidade, mesmo quando as portas parecerem fechadas ou o caminho incerto. Que eu possa encontrar paz interior e perseverança na fé para esperar no tempo certo, sabendo que o milagre já está preparado para mim. Fortalece minha intimidade contigo, para que eu esteja sempre conectado à Tua vontade e ao Teu poder. Espírito Santo, venha me preencher e renovar minhas forças, para que eu não desista diante das dificuldades e oposições. Ensina-me a orar com fervor e a depender totalmente da Tua presença, porque sei que sem Ti, nada posso fazer. Confirma em meu coração a Tua palavra e faz com que eu ande firme no chamado que recebi, vivendo cada dia com esperança em Deus e compromisso com o Teu reino. Senhor, abençoa minha vida, minha família e meu propósito nesta jornada. Que eu seja instrumento da Tua graça e amor, e que minha fé seja luz para outros que precisam ver o poder do Teu agir. Em nome de Jesus, eu declaro que portas estão sendo abertas, rompimentos acontecendo, e que nada nem ninguém poderá fechá-las. Amém. Nem toda porta fechada é um não de Deus. Às vezes, é só um, espere ou até um, por aqui não. Costumamos ver portas fechadas como derrota, mas muitas vezes são respostas divinas disfarçadas. Deus conhece o fim desde o começo, e usa essas interrupções para nos proteger e redirecionar. É quando tudo parece parado que Ele está trabalhando em silêncio, preparando algo melhor. Afinal, a direção divina nem sempre segue a lógica que esperamos. Já percebeu como, ao olhar para trás, você entende o porquê de certas coisas não terem dado certo? Oramos pedindo crescimento espiritual, mas quando Deus começa a podar, reclamamos. Justamente nesse processo que Ele nos afasta de lugares, pessoas ou caminhos que não fazem parte do propósito divino. Portas fechadas são, muitas vezes, livramentos disfarçados de frustração. E isso exige de nós um olhar mais profundo, discernimento espiritual para enxergar além do agora. Em Apocalipse, capítulo 13, versículo 8, está escrito: Eis que coloquei diante de ti uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Isso nos lembra que a última palavra não vem do homem, mas de Deus. Quando Ele fecha uma porta, é porque está preparando outra muito mais eficaz. Então, em vez de bater na porta errada até machucar a mão, que tal dobrar os joelhos e buscar a presença de Deus? A fé que você cultiva no silêncio das negativas é a mesma que te prepara para o sim mais poderoso da sua vida. Reconhecer portas abertas por Deus nem sempre é simples, porque elas raramente vêm com letreiros piscando. Às vezes, parecem oportunidades pequenas,
comuns ou até estranhas à primeira vista. É por isso que a chave para identificá-las está no discernimento espiritual. Não é sobre pressa, é sobre sensibilidade. Quando estamos alinhados com o céu, conseguimos perceber o toque sutil da direção divina até nas situações mais triviais do dia a dia. A Bíblia nos dá um princípio poderoso: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Salmos, capítulo 119, versículo 105. Deus costuma iluminar um passo por vez e não o caminho todo. Isso nos ensina a depender dele em tempo integral. Por isso, antes de agarrar qualquer oportunidade, é preciso orar, ouvir, esperar. Muitas vezes, o que parece bom pode não ser vontade de Deus, e o que parece incômodo pode ser exatamente o que Ele está usando para te levar ao seu destino. Algumas portas se disfarçam de conversas casuais, convites simples ou até interrupções indesejadas. Um telefonema inesperado, uma pessoa que cruza seu caminho, um incômodo no coração. Tudo isso pode carregar o início de algo grandioso. Quando o coração está alinhado com a presença de Deus, os sinais se tornam mais claros. Não se trata apenas de oportunidades, mas de propósito. Por isso, mantenha os olhos abertos e o espírito sensível. O céu fala nas entrelinhas. Deus é especialista em transformar o ordinário em extraordinário. Lembra-se do homem paralítico no templo em Atos, capítulo 3? Era mais um dia comum, no mesmo lugar, pedindo esmolas. Até que Pedro e João passaram por ele. Aquela rotina virou o palco de um milagre inesperado. Isso mostra como, mesmo nos dias mais normais, Deus está preparando portas abertas com propósito eterno. Basta estar atento ao invisível operando no visível. Às vezes, esperamos que Deus fale com trovões e relâmpagos, mas Ele se manifesta na simplicidade, numa conversa, num café com alguém, num pedido de ajuda. O convite para um culto, uma mensagem no WhatsApp, até um atraso no trânsito, tudo pode carregar a marca do chamado de Deus. Quando vivemos em intimidade com Deus, nossa percepção espiritual se aguça. Passamos a enxergar os sinais ocultos nas situações corriqueiras. Portas abertas por Deus sempre têm um fim maior: alcançar pessoas, expandir o reino, transformar corações. Então, não subestime o hoje. Aquela tarefa simples, aquele compromisso pequeno, podem ser o exato lugar onde sua fé se encontrará com a presença de Deus e algo extraordinário vai acontecer. Nem toda porta aberta vem de Deus. Algumas são armadilhas disfarçadas de oportunidades. Por isso, antes de entrar por qualquer caminho, é essencial buscar confirmação divina. Uma das formas mais claras de perceber se algo vem do céu é pela paz interior que acompanha a decisão. Filipenses, capítulo 4, versículo 7, fala sobre essa paz que excede todo entendimento. Se o coração está em guerra, é hora de parar e orar. Se a paz, mesmo diante do desconhecido, é um bom sinal. Deus não deixa seus filhos no escuro. Ele confirma suas direções por meio da sua palavra, de uma oração poderosa, ou até de conselhos vindos de pessoas tementes a Ele. 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 1, nos lembra que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda palavra será confirmada. Isso significa que, ao buscar direção divina, podemos e devemos observar os sinais ao redor. A resposta vem, e quando vem, ela traz clareza, firmeza e aquela confiança que não explicamos, mas sentimos. Uma dica prática: avalie se essa porta aberta glorifica a Deus. Ela promove o bem, abençoa outras pessoas e contribui para o avanço do reino? Porque o propósito divino não é egoísta. Quando Deus abre uma porta, ela sempre está conectada com algo maior que apenas o nosso conforto pessoal. Quando você alinha seu coração com o dele, fica mais fácil perceber o que é vontade do céu e o que é distração do caminho. Nem sempre as portas abertas por Deus nos levam a lugares confortáveis. Muitas vezes,
Elas nos tiram da zona de segurança para nos posicionar no centro da vontade divina. Foi assim com Abraão. Deus o chamou para sair da sua terra, sem dar o endereço final. Lemos em Hebreus, capítulo 11 e versículo 8. Isso exige fé e obediência. E vamos ser sinceros, abrir mão do conhecido dói. Mas o crescimento somente acontece quando aceitamos andar com Deus sem ver o mapa completo. Você já percebeu como é difícil soltar o controle? Queremos saber tudo antes de dar o próximo passo, mas Deus trabalha diferente. Ele nos convida a confiar, não a entender. Muitas portas exigem decisões corajosas. Mudar de cidade, deixar um emprego, iniciar um ministério, perdoar alguém. Porém, do outro lado desse salto de fé, está o cumprimento de promessas. A perseverança na fé é o que nos mantém firmes, mesmo quando a caminhada parece lenta. Tiago, capítulo 1 e versículo 4, nos ensina a deixar a paciência fazer a obra completa em nós. Ou seja, não se trata de correr, mas de se manter no processo. Quando Deus abre uma porta, Ele também nos dá a força para atravessá-la, mesmo que seja desafiador. Então, se você sente que o Senhor está te chamando para algo novo, mesmo que pareça desconfortável, confie. Pode ser o início de um tempo de crescimento espiritual como você nunca viveu antes. Deus não apenas abre portas, Ele também nos chama a atravessá-las com coragem. Em Josué, capítulo 1 e versículo 9, ele diz: Não fui eu que te ordenei? Seja forte e corajoso. Ou seja, portas abertas por Deus não anulam o medo, mas exigem postura. O desafio está aí, e o céu já liberou o caminho. Agora é com você. O medo pode até bater na porta, mas quem decide abrir é você. Quando Deus chama, Ele também capacita, ainda que você se sinta o menor na sala. Lembra daquele homem paralítico de Listra, em Atos, capítulo 14? Paulo viu que ele tinha fé para ser curado, mas a cura aconteceu quando ele deu o passo e ficou de pé. Isso mostra que obediência imediata muitas vezes é o segredo para viver o milagre. Às vezes, Deus está apenas esperando você levantar e agir. A fé e a obediência precisam caminhar juntas. Deus não derruba portas que você deve atravessar, Ele abre, mas quem entra é você. E tem mais. Deus ama usar os improváveis. 1 Coríntios, capítulo 1 e versículo 27, diz que Ele escolhe os fracos para envergonhar os fortes. Por isso, se você se sente pequeno demais para o que Deus está te mostrando, ótimo! Está no caminho certo. A presença de Deus vai te sustentar, e a coragem para seguir virá da certeza de que não está só. Então, respira fundo, dá o primeiro passo, e confia. O melhor de Deus se revela quando decidimos caminhar pela fé. Nem sempre o que Deus faz sentido. Aliás, quase nunca faz pela lógica humana. Isaías, capítulo 55 e versículo 9, nos lembra que os pensamentos dele são mais altos que os nossos. Então, se uma porta aberta parece loucura, pode ser exatamente por aí. Às vezes, é um chamado que ninguém entende, um recomeço inesperado ou uma mudança que parece sem nexo, porém, que carrega propósito eterno. Além disso, portas abertas quase sempre trazem oposição. Parece contraditório, mas não é. Romanos, capítulo 8 e versículo 18, nos consola dizendo que os sofrimentos do presente não se comparam à glória futura. Quando Deus está agindo, o inimigo se incomoda. Críticas, invejas, ataques espirituais. Tudo isso pode tentar barrar o avanço. Mas quem tem discernimento espiritual entende que, quando há resistência, é sinal de que há algo grande do outro lado. Neemias é um excelente exemplo disso. Em meio à reconstrução, ele enfrentou zombarias, ameaças e pressões, mas sua resposta foi simples: estou fazendo uma grande obra e não posso parar. Neemias, capítulo 6 e versículo 3.
É essa mentalidade que precisamos ter. Quando você sabe qual é o seu chamado de Deus, não perde tempo com vozes que querem te parar. A resistência pode vir, mas não pode vencer quem já está firmado na presença de Deus e determinado a cumprir seu propósito. A força para atravessar portas que Deus abre não vem da nossa vontade, mas da presença de Deus. Filipenses, capítulo 4, versículo 13, lembra que podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Por isso, a oração poderosa não é um luxo, mas uma necessidade diária. É na conexão constante com Deus que encontramos coragem para os desafios, sabedoria para as decisões e paz para o coração inquieto. Sem essa comunhão, a caminhada perde o rumo. Esperar com fé e expectativa faz parte do processo. Hebreus, capítulo 11, versículo 6, diz: sem fé é impossível agradar a Deus, e Ele recompensa quem o busca. A oração contínua abre os canais para a provisão divina, para as respostas e para o crescimento espiritual. Quando nos mantemos dependentes do Senhor, não estamos sozinhos. Somos guiados pela direção divina que transforma até as situações difíceis em oportunidades de avanço. Ter um propósito claro fortalece a caminhada. A oração, portanto, não é exclusivamente pedir, mas ouvir e se entregar ao que Deus revela. Essa entrega aumenta a intimidade com Deus, nos alinha com o céu e torna cada passo uma manifestação do seu poder em nossa vida. Afinal, não é pela nossa força, mas pela fé e obediência que as portas se abrem. A jornada com Deus é feita de perseverança. Gálatas, capítulo 6 e versículo 9, nos incentiva a não desistir, porque no tempo certo colheremos os frutos da obediência. Muitas vezes, a direção divina exige que fiquemos firmes no lugar onde fomos plantados, mesmo quando os resultados demoram a aparecer ou quando tudo parece estagnar. Essa fidelidade ao processo é essencial para o crescimento e para a manifestação do propósito divino. Vale lembrar, 1 Coríntios, capítulo 16 e versículo 9, nos diz que as portas eficazes quase sempre vêm acompanhadas de adversários. Ou seja, onde Deus abre caminho, o inimigo tenta barrar. Por isso, a perseverança na fé e o discernimento espiritual são armas poderosas para seguir firme. A resistência não é sinal de fracasso, mas um convite a manter o foco no chamado, sabendo que a vitória já foi garantida pela presença de Deus. Hebreus, capítulo 10 e versículo 23 nos encoraja a manter firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Essa fidelidade de Deus é o alicerce que nos sustenta. Mesmo quando as circunstâncias são desafiadoras, saber que Ele não falhará nos dá forças para continuar. Permanecer onde Deus nos colocou significa confiar no tempo dele e abraçar o processo com fé, sabendo que o milagre está a caminho. Para frutificar, é fundamental permanecermos conectados à fonte da vida, que é Cristo. João, capítulo 15, versículo 5, nos lembra o que Jesus disse: sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Essa conexão é o segredo para caminhar com discernimento espiritual e receber a direção divina necessária para atravessar as portas que Deus abre. A intimidade com Deus se fortalece quando dedicamos tempo à oração, leitura da Bíblia e momentos de silêncio na presença dele. A oração é combustível para a nossa fé. Em Atos, capítulo 4 e versículo 31, vemos que a igreja, mesmo em meio a dificuldades, orava com fervor, e o Espírito Santo os enchia de ousadia para seguir em frente. Essa prática diária nos mantém firmes, mesmo diante dos desafios. Além disso, Provérbios, capítulo 4 e versículos 25 a 27, nos aconselha a manter o foco no caminho designado por Deus, evitando distrações e tentações que podem nos desviar do propósito divino. Outra dica prática para quem quer crescer espiritualmente é investir em estudos bíblicos, grupos de oração e mentorias espirituais. Manter essa conexão ativa é a chave para reconhecer as portas abertas por Deus e agir com sabedoria e coragem. Esperar no tempo de Deus não é passividade, é uma atitude corajosa. Salmos, capítulo 27, versículo 14 nos ensina:
Espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Essa paciência fortalece nossa fé e nos prepara para o próximo passo. A submissão à vontade divina, mesmo quando ela desafia nossos planos, é sinal de verdadeira fé e obediência. Provérbios, capítulo 19, versículo 2, nos lembra que muitos planos existem, mas a vontade do Senhor prevalecerá sempre. Essa certeza nos dá segurança para entregar o controle, confiando que a direção divina é perfeita e nos leva ao melhor caminho. A fidelidade em pequenas coisas, conforme Lucas, capítulo 16 e versículo 10, é um teste de caráter e preparo para responsabilidades maiores que Deus quer nos confiar. Ser fiel nos detalhes do dia a dia, mesmo quando ninguém vê, fortalece nossa intimidade com Deus e garante a confirmação divina de que estamos no caminho certo. Assim, a paciência, submissão e fidelidade se tornam aliados para que as bênçãos aconteçam, trazendo paz interior e um crescimento espiritual sólido. O crescimento espiritual exige um compromisso sério com o chamado que Deus nos faz. Provérbios, capítulo 18 e versículo 15, destaca a importância de um coração que busca aprender sempre, mostrando que o conhecimento constante fortalece nossa caminhada. Decidir permanecer firme nas portas abertas por Deus é cultivar a paciência e a perseverança na fé. Muitas vezes, os frutos aparecem após longos períodos de espera. Essa espera produz caráter e confiança no Senhor. Nesse compromisso, a fé e a obediência se manifestam na prática, consolidando nosso papel no plano divino e abrindo caminho para milagres inesperados. Confiar plenamente na fidelidade de Deus é a base de toda a jornada espiritual. Quando entregamos cada etapa da nossa vida nas mãos dele, mesmo sem ver tudo claramente, experimentamos a paz interior que apenas a presença de Deus pode oferecer. Essa confiança mantém acesa a esperança em Deus, mesmo diante das dificuldades. Começar o dia reconhecendo a grandeza de Deus é fundamental para abrir portas que ninguém pode fechar. Uma oração poderosa que inclui arrependimento sincero, pedido de perdão e libertação espiritual prepara o coração para ouvir e obedecer ao chamado de Deus. Quando entregamos nossos medos e dúvidas nas mãos dele, criamos espaço para que sua direção floresça na nossa vida. Clamar por sabedoria é essencial para tomar decisões alinhadas com o propósito do Senhor. A oração contínua nos aproxima da intimidade com Deus e nos fortalece para enfrentar os desafios diários. Pedir bênçãos e proteção para nossa vida e família garante confiança para perseverar, mesmo quando os obstáculos parecem grandes demais. Além disso, a oração fortalece nossa fé e nos conecta com as bênçãos que Deus já tem preparado. Por isso, cultivar essa prática diária não é apenas um hábito, mas uma fonte constante de crescimento espiritual. Quando oramos com fé, experimentamos a presença de Deus em cada passo da jornada. Aceitar Jesus como Salvador é o primeiro passo para experimentar portas que exclusivamente Deus pode abrir. A decisão de entregar a vida a Ele traz um novo nascimento espiritual, uma transformação profunda que traz esperança em Deus, mesmo nas situações mais difíceis. Esse encontro com Cristo é o início de uma caminhada de fé e obediência, repleta de crescimento espiritual. A oração de entrega é um momento especial que conecta o coração com a presença de Deus. Ela sela um compromisso de vida nova, onde o perdão, a libertação espiritual e a paz interior se tornam realidade. Depois desse passo, é importante buscar o batismo, a comunhão cristã e o envolvimento na igreja, que são fontes essenciais de fortalecimento e apoio para perseverar na fé. Encorajo você a dar esses passos com coragem, sabendo que a fé verdadeira abre portas que ninguém pode fechar. Continue buscando intimidade com Deus, orando com poder e confiando na direção divina. A sua vida pode ser transformada, e o milagre inesperado está mais perto do que você imagina. Agora que você conhece o caminho para enxergar e atravessar as portas que Deus abre, o desafio é colocar tudo isso em prática. Como está a sua fé hoje? Você está disposto a confiar na direção divina mesmo quando a lógica humana parece não entender? Lembre-se, a perseverança,
A oração e a intimidade com Deus são segredos para ver os milagres acontecerem na sua vida. Que tal começar agora mesmo? Reflita sobre onde Deus tem te colocado e decida caminhar com coragem e obediência. E, claro, não deixe essa mensagem somente para você. Compartilhe nos comentários qual porta Deus está abrindo para você, ou aquela dificuldade que você está entregando em oração. Sua experiência pode ser o testemunho que alguém precisa para não desistir. Se gostou desse conteúdo, inscreva-se no canal, ative as notificações e fique por dentro de todas as mensagens que vão fortalecer sua fé e transformar sua vida. Estamos juntos nessa jornada de crescimento espiritual.